Vamos ouvir a palavra com a nossa irmã. Mais uma palavra, na verdade, com a nossa irmã Jaciara, em nome de Jesus. Glória a Jesus. A irmã Jaciara é pregadora de multidões, não é, irmãos? Conhecida no setor. Vamos dizer assim para a nossa irmã Jaciara. Irmã Jaciara, Deus te use poderosamente nesta noite. Amém. Com toda a liberdade, irmã Jaciara. Glória a Jesus. Parou o cortejo e veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chores. E imediatamente eu parei de chorar. Ele me olhou e íntima compaixão de mim sentiu, e ao esquife ele se dirigiu, tocou e assim começou a falar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui na congregação do Veneza. Quando a sua esposa me chamou para desta palavra, para dar uma palavra, eu relutei muitas vezes, ela sabe disso, escapuli muitas vezes, não é? Não só aqui como em outros lugares, porque falar as coisas do céu, irmãos, é muito difícil, não é? E essa igreja aqui, ela é regrada pela Bíblia. Aí a responsabilidade cresce. Mas a semana passada eu estava ali no culto de senhoras da nossa congregação e uma irmã contou um testemunho, e nesse testemunho ela nos dizia que conversou com Jesus e ia entregar alguns trabalhos que ela fazia parte. Ela não falou para o esposo, ela não falou para os filhos, ela falou para o Senhor, que não queria mais, e contou lá as suas situações a Deus. E o que aconteceu é que Deus tocou na saúde daquela irmã, isso ela nos dizendo, por isso que eu estou dizendo, e fez ela ir para o hospital com a enfermidade. Do hospital da enfermaria ela foi para a UTI, e ela passou 5 dias lá e não havia medicamento que resolvesse aquela situação. E a gente orando, é uma pessoa muito querida nossa. E passado, quando eu estava no 5º dia, Deus usava uma psicóloga que trabalha lá, não é? Também é evangélica, porque Deus tem sua forma de trabalhar, e chegava até ela sem dar a paz do Senhor, sem dizer nada. Uma psicóloga chegou para ela e disse assim: aquele que é escolhido não escolhe. Disse a ela, mas eu já fiquei aqui pedindo misericórdia a Deus. Eu não estou aqui com temor, com medo. Eu não vim aqui falar a palavra de Deus com medo que a mão de Deus pese em mim. Eu estou aqui agradecida a Ele pela oportunidade que Ele concede a mim e a você de estar aqui na casa dEle. Porque os dias são maus e turbulentos, e nós estamos vendo cada coisa acontecendo lá fora e dentro. E a gente, como assim, Senhor? E o Senhor tem nos segurado pela mão. Louvado seja Deus. Por isso eu estou aqui. Estávamos agora ouvindo o testemunho da nossa irmã, dentro da casa do Senhor, mas a dracma perdida. Eu posso dizer assim: Deus com ela, ela com Deus, mas as limitações que o tempo tem nos imposto. Estou fazendo isso com muitos crentes. E muitas vezes o crente fica desanimado, o crente fica sem força, sem tempo. É uma vida tão corrida, né, irmãs? Tem filho, tem marido, tem trabalho, tem igreja, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero dizer ao irmão do som, que se eu começar a falar alto, nós temos isso, né, irmãs? A gente fala alto com microfone ou sem microfone. O irmão baixa um pouquinho por conta das irmãs. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus. Louva a Deus pelo ministério local, pela vida das irmãs. Eu sei que eu estou aqui debaixo da graça, da misericórdia e da oração da igreja. Por isso nós temos escapado. Eu quero ler com as irmãs uma passagem bem conhecida da Bíblia. São Lucas, capítulo 7. Glória ao nome de Jesus, Ele cuida.
Aleluia. Fala sobre o filho da viúva de Naim. Eu vou adiantar, irmãos. Diz assim o versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja Deus. Bem conhecida essa história. Muito se ouviu pregar sobre esta viúva, não é? Nós sabemos que ela perdeu o marido, e a confiança dela estava no filho. Dizem os historiadores que ele tinha entre 17 e 20 anos. Então, assim, quando ela perdeu o marido, aquela mulher ela tinha sonhos, como todas nós temos. Ela tinha seus desejos, seus anseios. Eu tenho meu esposo, meu filho, ele vai me dar neto, temos toda uma história, assim como nós também. Aquela mulher, ela tinha os sonhos, como nós temos também. Começou o ano, e muitas vezes a gente faz tanto projeto, tanto sonho, tanta coisa, não é, irmãs? O ano começa e a gente muitas vezes diz assim para Jesus: Jesus, este ano eu vou trabalhar mais para ti. Eu trabalhei pouco, eu não trabalhei nada. Jesus, este ano eu vou emagrecer 10 quilos. Aí Jesus olha assim e diz: oh, minha serva tem muita fé. Me ajuda aí, Jesus, eu preciso. E assim a gente vai fazendo esses planos. E aquela mulher, ela tinha também seus planos. Mas a morte chegou na porta dela. E a morte, quando ela bate na porta, ela não espera nem abrir, ela entra e faz o que tem que fazer. E assim foi com aquela viúva. Morreu o marido, ela colocou, irmão, centralizou as esperanças dela no filho. Naquela época, irmã, na época patriarcal, um nome muito difícil de dizer, as mulheres, elas ou eram sustentadas pelos maridos, ou pelo um filho mais velho, ou pelo pai. Fora disto, era ilícito alguém sustentar aquela mulher. As irmãs já pensaram? Os sonhos daquela mulher foram embora. Se fosse no tempo de hoje, irmãos, aí tem Bolsa Família, Bolsa Menino Pequeno, Bolsa Menino Adolescente, Bolsa Esmalte, Bolsa, eu acho que para o ano eu vou engravidar, já tem a bolsa. É uma coisa terrível, a gente ri, parece assim brincadeira, mas é terrível. Vai se criando assim uma situação em que muitas mulheres não querem mais trabalhar, só esperar essa bolsa. Naquela época não havia esta bolsa, e a mulher ia naquela situação difícil dela. E nós vamos agora para a multidão. O meu intuito é falar da multidão, porque a gente já conhecia a história da viúva de Naim. Naquela multidão, aquela mulher ia pensando consigo mesma, muita gente ao redor dela. Eu pergunto aos irmãos: será que toda aquela multidão estava imbuída no mesmo sentimento daquela mulher? E eu já respondo: estava não. Numa multidão, irmãos, tem muitos pensamentos, muitas situações, tem pessoas ao redor, irmãos, que estão ali por estar. E eu quero falar um pouco, irmãos, glória a Jesus, eu anotei algumas coisas, eu não sei, o pessoal aqui é tudo novo, tudo bonito, eu tenho uma certa idade já, mas eu creio que alguém já ouviu falar sobre mulheres carpideiras. Alguém ouviu essa expressão? Quem estuda sabe, né? Carpideira. Eram mulheres que era a profissão delas, elas ganhavam dinheiro para ir chorar o defunto que não era dela.
Elas especificavam o valor e eu estava olhando assim, eu achava aquilo tão estranho. Mas Jeremias, lá atrás, eles já falavam sobre as mulheres carpideiras, numa época em que Israel estava padecendo muitas lutas por conta da desobediência. Ele fala sobre buscar mulheres carpideiras para chorar. E quem sabe, no pranto daquelas mulheres, o povo se quebrantasse. Então, existiam carpideiras na Bíblia, isso é muito interessante. E aquelas mulheres, elas faziam assim. Elas eram pagas para chorar. Quanto mais se pagava, mais ela chorava. Ela não sabia nem quem era o defunto, se era uma pessoa boa, se era uma pessoa ruim. Mas se você dissesse, quanto é carpideira? Dona Maria Carpideira, me perdoe se tem alguma Dona Maria aqui. Quanto é? Disse, R$200 para chorar, o defunto. Ele disse, eu vou lhe pagar 500. Essa mulher chorava tanto que daqui a 3 ruas o povo escutava ela chorando. Mas não era pela dor, era pelo financeiro. E na multidão daquela mulher, daquele povo que seguia, havia umas carpideiras chorando. Quem olhava de longe dizia, meu Deus, quanta dor, essas mulheres chorando, mas era só interesse. E eu quero dizer a você que na multidão da sua vida existem carpideiras. Como é que é, irmã Jaciara? Que coisa terrível, existe. Existem pessoas que andam lado a lado conosco na multidão. Porque multidão, irmãos, não é só um aglomerado grande de pessoas, não. Você vai no ônibus, o ônibus vem, 104 é uma bênção, é uma multidão. Na igreja, quando está cheia, é uma multidão. No seu trabalho, sempre haverá multidão andando com você. E existem carpideiras. É aquelas irmãs, aquelas pessoas, aquelas situações em que anda do seu lado, caminha com você, sabe? Chora a sua dor, mas há um interesse naquela pessoa. Você quer saber quem é uma carpideira na vida de cada um? Você diga um não, você feche a porta. Você se restrinja mais. No instante, aquela amizade vai por água abaixo. E nós, como crentes, passamos por isso. Principalmente a liderança, viu, minha irmã? Quem é líder tem que lidar com todo mundo e sorrindo, não é? E tem também essas situações. E são crentes e vão para o céu. O mesmo céu que eu e você vamos. Só tem esse adjetivo, esse problema. Naquela multidão existiam carpideiras. Ainda existia mais gente naquela multidão. São aquelas pessoas, o enterro ia passando, aquele clamor, aquela coisa, aquela mulher naquele processo ali. Existiam aquelas pessoas pelas esquinas que não tinham o que fazer. Elas iam, o que é aquilo ali? É uma multidão. Vão para onde? Vamos também, vamos. Eita, quem morreu? Foi o filho de fulano, vamos lá. Aí entravam naquele grupo, engrossavam a multidão, mas estavam ali só porque não tinham nada para fazer. Também tem isso na multidão da igreja. Pessoas que não querem compromisso com Deus. As irmãs me permitam. Mas, irmãs, eu orei, eu pedi a Deus uma palavra de avivamento, que a igreja pegasse fogo. Mas Deus tem sua forma de trabalhar. Se a irmã não me convidar mais, glória a Jesus. Se essa palavra alcançar a igreja, glória a Jesus. Mas se essa palavra alcançar um irmão, uma irmã, já estou satisfeita. Porque Deus tem sua forma de trabalhar. Existe também na multidão da igreja, na multidão que nos acompanha, pessoas que não querem nada com a obra do Senhor. Isso está cada vez mais claro. Sabe, você disse, minha irmã, vamos ao círculo da oração, tudo combinado, no dia chove, dói, faz, não pode. Eu ia, mas não vou. Mas ela está por dentro de tudo que acontece na igreja. Pode perguntar, glória a Deus, é mais uma parte da multidão. E aquela mulher seguia todo com aquele povo, aquele clamor, aquela situação, irmãos. Mas no meio daquela multidão tem as amigas que podemos contar. Glória ao nome. No meio daquela multidão tem as irmãs sinceras. Se você tem uma irmã que você pode contar, que você pode chorar junto, que você pode contar a sua dor e você sabe que não vai sair dali, honre esta irmã. Considere esta irmã, faça valer esta amizade, porque está cada vez mais difícil uma amizade sincera. Cada vez mais a gente fecha a boca, porque
Porque a gente às vezes chora nos pés não, mas chora assim no ouvido de alguém, e quando a gente vê, irmãos, o vento levou, e a gente, meu Deus, o que foi que eu fiz? Louvado seja Deus, mas na multidão, na vida daquela mulher viúva e sofrida, existiam verdadeiras amigas, estavam ali do lado, caminhavam junto com ela, sofriam a mesma dor. E eu quero que uma das irmãs, é culto com as senhoras, eu quero que as irmãs leiam um provérbio, uma de vocês, capítulo 18, versículo 24. Glória a Jesus. Provérbios 18, 24, fala sobre essa irmã, que você pode andar junto com ela, você pode conversar com ela, você pode contar suas dores a ela, que ela toma para si, vai orar e jejuar. Eu sou desse tempo, irmãos, quando acontecia alguma situação difícil, chegava algum irmão com algum processo, a irmã, pelo amor de Deus, estamos assim. Aí juntava aquele grupo, ia jejuar e orar. E na outra semana, a irmã estava no ciclo da oração, agradecendo a vitória. É o que está nos faltando. Glória a Jesus. Esses marcos antigos, por favor, quem achou? Provérbios 18, 24. Glória a Deus, se você tem isso, preserve. Existe ainda, glória a Deus, aquela que você, a qualquer hora do dia ou da noite, ela chega perto de você, dá aquele abraço. Às vezes vocês se falam com o olhar, glória a Deus, e você com o olhar diz a ela a situação, e ela diz, eu vou orar por ti. Bendito seja o nome. Diz, se você tem, você preserve. Eu quero ainda ler com as irmãs Eclesiastes, capítulo 7, 2. Eu estava num culto alguns dias atrás, e o meu pastor leu este versículo, e eu fiquei, irmãs, intrigada com este versículo. Eclesiastes 7, 2 fala ainda a respeito desta multidão, da situação que esta viúva estava passando. Alguém? Eclesiastes 7, 2. Sim. Sim, sim. Glórias. Glória a Jesus. Que palavra, irmãos. Quando meu pastor falava aquela palavra, eu disse, meu Deus, que coisa. Quem é que quer ir à casa do luto? A gente quer ir à casa da festa. Eu sou sincera, irmã. Ninguém quer ir à casa. Mas na casa do luto, você descobre quem é seu verdadeiro amigo. E eu quero aqui abrir um parêntese. 6 anos atrás, a minha mãe partiu, adoeceu, foi para o hospital e partiu. E eu tinha um costume de dizer assim, adeus. Ela passou 14 dias ainda, eu dizia, Jesus, deixa minha mãe partir de tarde, não. É uma coisa de filho, irmãs. Eu sei que as irmãs me entendem. Porque se partisse à tarde, irmãos, tinha que fazer aquele velório, a noite de um velório é muito comprida, não é? E eu dizia, de manhã, Jesus, porque à tarde a gente já resolvia tudo. E no dia 5 de janeiro, aprove a Deus guardar minha mãe. E Ele guardou às 5 horas da tarde. Aí ligou para a gente, foi aquela coisa toda, 9 horas da noite, estávamos na igreja. As irmãs vão entender porque eu estou dizendo isso, eu estou falando do amigo verdadeiro. A minha mãe congregava ali na Batista, aquela Batista de frente à Ceasa, fomos para lá, pastor, uma bênção, nos recebeu muito bem, e os irmãos chegavam, minha mãe passou mais de 20 anos naquela igreja, e os irmãos iam e vinham e abraçavam, e a gente chorava, daqui a pouco se calava, mas quando deu 11 horas da noite, 10h30, os irmãos foram embora. Quando deu 11 horas da noite, o nosso pastor, o pastor dela disse assim, eu vou para casa, está aqui café, chá, o que vocês precisar. Qualquer coisa vocês liguem para mim, mas eu vou para casa. E ali ficou só os filhos de Dona Wanda. São 5, um homem e 4 mulheres. Nós ficamos ali naquela noite tenebrosa, difícil, escura, mas quando deu 11h30 da noite, um carro para na porta e apita. Aí meu irmão disse, um carro apitou, ninguém vai lá não. A gente ficou, o carro apitou de novo e eu olhei, e depois alguém disse assim, irmã Jaciara, fazem 6 anos isso, mas eu não tenho como esquecer. Quando você tem um verdadeiro amigo,
Irmã Jaciara, disse alguém me chamando. A gente foi lá e abriu. E quando abriu o portão, quem estava lá era a irmã Lucineide. E ela disse esta frase: minha amiga, eu vim passar a noite com você. Irmãos, já entenderam que coisa importante uma hora como esta? Ela entrou, nós oramos juntas, choramos juntas, tomamos café juntas, e ela amanheceu o dia tomando conta da minha alma que estava muito desesperada. Por isso, este versículo. Neste versículo a gente vê quem verdadeiramente está com você ou não. Eu espero em Deus que vocês não precisem passar por este versículo, mas obviamente pela vida vão passar. E aí a gente vê, glória ao nome de Jesus. O diabo, o inimigo da nossa alma, não é? Na multidão da nossa vida, irmãos, o trabalhar dele é acabar com os nossos sonhos, acabar, irmãos, com a nossa alegria, acabar com a nossa fé, não é? Não existe coisa mais triste do que um crente sem fé, porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas as lutas do dia a dia, as ciladas do inimigo, deixam o crente sem fé. Louvado seja Deus. Mas, irmã Jaciara, a senhora saiu lá do outro lado para nos contar uma história triste? Não. Esta é uma história alegre. Sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha na nossa vida, ele tenta desfazer os nossos sonhos, ele acaba com muitas coisas, mas diante daquela multidão de morte, quem vinha chegando? Glória! O dono da vida, o dono do Salmo 46 que a irmã falou, aquele que faz, aquele que pode, aquele que determina. Quem é o diabo na minha vida e na tua, se Deus determinar? Aleluia, glória a Deus. Ele disse que não tinha jeito. O papel dele é esse. Ele é perdido e quer levar muitos para a perdição. Mas quem é ele? A tristeza. Olha, irmãos, naquela multidão havia muita gente, mas a dor era daquela mulher. Ela olhou assim e disse: o que é que eu vou fazer agora na minha vida? Glória a Jesus. Aí lá vem Jesus. Oh, quando Jesus chega. Quando Jesus chega, muda tudo. Quando Jesus chega, muda a história. Irmãos, a tristeza sai, a angústia sai. Quantas vezes estamos com um problema tão grande aos nossos olhos? Eu não sei se as irmãs já tiveram essa experiência. O problema é tão grande, tão crasso, que você ora e não resolve. Parece que fica pior. Vem para o culto, Deus fala. Pronto, quando chega em casa, resolveu. Quando chega em casa, está pior a situação. Aí você pega, mulher de Deus, homem de Deus, tranca as portas, bota a cara no pó. Precisamos voltar a essas coisas boas que o céu nos ensina. Bota a cara no pó. Às vezes você não tem condição de falar e nem precisa, porque o Espírito Santo leva até o Pai as tuas lágrimas e os teus gemidos. Aí você fica ali, se desmancha. Fala com o Senhor, conversa com Deus, conta a situação, você já levanta do outro jeito. O problema ainda pode estar ali, é verdade, mas o Deus que resolve o problema, Ele diz ao teu coração: espera. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus. A morte, ela não pode resistir ao nosso Deus. Ela faz do que faz, porque o Senhor permite. A minha vida, a tua vida, a vida dos nossos está na mão de Deus. Quantas irmãs aqui têm filho lá fora? Tem marido lá fora? O inimigo disse: o casamento está acabado, ele não volta, ele não presta, vai ser assim, vai ser assim. E o dono da vida só olhando e chegando na minha luta e na tua. Bendito seja Deus. O que o diabo tentou na minha vida e na tua, Deus, Ele reverte. E eu termino esta palavra, glória a Jesus, falando duas coisas. Foi as únicas coisas que Jesus disse em meio à multidão. Irmãos, e multidão alarida, muita gente falando, muita zoada, as carpideiras gritando para ganhar o salário dela. Aí Jesus chega com aquela mansidão. Louvado seja Deus. Jesus é tão bom que quando você
lê a palavra, que ora, ele leva você àquele lugar, irmãos. Eu não estou falando de arrebatamento, não estou dizendo, mas ele leva você do lado da viúva, você vê tudo assim, e você vê Jesus chegando, aleluia, glória a Deus. E Jesus disse duas coisas para aquela viúva, ele disse, não chores. Ele tem poder para dizer isso. Talvez se eu vá dizer a você, não chore, você vai chorar mais ainda. Ô, irmã Jaciara, a senhora me lembrou do problema, aí você vai chorar mais ainda. Mas este daqui que disse, não chores, ele tem o poder de secar as tuas lágrimas. E ao menino ele disse, levanta. Nós ouvimos uma palavra aqui que a irmã nos deu a respeito de voltar. Ela não falou que estava desviada, ela não falou sobre o filho pródigo que está lá fora, ela falou dos anseios dela, da luta que é, irmão, estarmos na casa do Senhor. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo que conduz a sua igreja, ele diz para mim, para você, para o ministério que aqui está, não chores, menino, levanta. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Ele é bom, aleluia.